tarde, gente. Vim gravar esse vídeo agora para vocês para falar um pouco e me recordar um pouco da minha época de ator, quando eu trabalhei como ator, diretor de teatro e escritor de peças teatrais. Vamos lá, isso a gente vai ter que correr lá para 1974, né? 1974 eu comecei a fazer teatro na escola pública Cândido Campos, né? A nossa professora de teatro, eu não vou recordar o nome dela, mas ela era da escola de teatro, da escolinha de teatro do Aterro do Flamengo, não existe mais há muitos anos. Eu comecei a fazer teatro ali. E depois, já em 1977, ou 76, se eu não me engano, começamos a fazer teatro. Me lembro que o nome da peça foi Eu, Você, Qualquer Um, né? Uma peça de cunho crítico social na época, né? Onde se criticava a sociedade, alguns pontos da sociedade, isso em pleno regime militar, né? Não tivemos nenhum problema com censura, com nada disso. Não existia isso. O que existia na época é que o teatro era diferente. As pessoas iam assistir o teatro, né? Os jovens iam. E quando a gente saía, a gente parecia assim meio famoso, entendeu? Porque as pessoas vinham, pediam autógrafo, pediam nosso endereço, era uma troca de cartas, né? Uma coisa assim. E convidava para festa de 15 anos, para festa de aniversário. Existia uma aproximação muito maior do público que te via em cena, né, do que depois dos anos 80. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eu entrei nessa companhia, eu fiz um teste com um diretor que era Luiz Regis, tá? Eu fiz um teste e entrei para a companhia. Só que não tinha vaga no elenco, o elenco já estava certo. Então eu fiquei na companhia, e a companhia era formada por muitas pessoas. E eu me lembro quando a gente foi para o teatro, né, a gente chegava e eu e mais alguns fazíamos parte da turma que ia ajeitar o camarim, né? Geralmente você tinha que varrer o camarim, passar um pano com desinfetante para dar um cheirinho, porque aquele estava, apesar de estar limpo, estava fechado lá com poeira, às vezes tinha papel de maquiagem no chão, você tinha que limpar aquilo, limpar a bancada onde ficavam as maquiagens, os apetrechos todos. E eu era essa pessoa que limpava aquilo ali, que abria as caixas, que tiravam as roupas que você usava. O teatro, na época, ele era muito profissional, apesar de amador, porque era tudo encaixotado direitinho, você tinha roupa do elenco, entendeu? A coisa era muito legal. E era muito legal também o ganho, porque você fazia um vespertino no sábado, um noturno no sábado e um noturno no domingo. Dinheiro considerável, tá? Eu não sei calcular isso para hoje, mas eu sei que dava para andar de táxi naquela época, legal. Depois dessa companhia, assim, depois de um mês e meio, eu comecei, porque fora essa coisa de limpar o camarim, a gente também era um ator de base, de suporte, como era dito. Por exemplo, começava a se passar a leitura do texto, então a gente estava ali. Às vezes tinha um ator que não ia poder, porque estava trabalhando, porque estava com algum compromisso, e aí no ensaio a gente fazia aquele personagem, né? Mas independente dos atores estarem ou não, a leitura do texto se dava sempre antes de se começar o ensaio, né? Minha família mudou para Niterói e eu comecei, aí já como diretor de teatro, a fazer o grupo de teatro no Colégio Figueiredo Costa, né? Que ficava na Raul Veiga, em Niterói, né? E ali eu conheci pessoas que faziam teatro profissionalmente, né, que trabalhavam no sítio do Pica-Pau Amarelo, tipo Carlos Adib, né, Eduardo Rosley, Sidney Becker, que tinha feito Zizi Croquette. Então eu já conheço ali em 1978 para 79 atores que se diferenciavam daquele perfil onde eu tive o início. Por quê? Porque na proximidade dos anos 80, o teatro foi virando mais ou menos que moda, entendeu?
Então muita gente começou a fazer teatro, né? E ia fazer porque bagunçou um pouco. Eu tenho uma visão assim, bagunçou. E quando bagunçou, o cachê diminuiu, o cachê praticamente desapareceu. Aquela profissão que era muito séria, ela ficou meio bagunçada mesmo, né? Em Niterói, montei essa companhia lá e a primeira peça que eu fiz foi uma peça que eu já tinha feito antes, né? Vamos no Teatro do Senac, no centro de Niterói. E foi uma maravilha, porque aí esse Sidney Becker já saiu contratando 2, 3 da peça para trabalhar com ele. O Sidney Becker tinha uma companhia que fazia teatro infantil para o Teatro Municipal de Niterói, mas mais para animação de festas. Ou em playgrounds, em Niterói tinha muitos prédios, playgrounds, fazia aquilo, o Casamento da Dona Baratinha, eu fiz parte disso aí, eu ensinei o marido da Dona Baratinha. Tinha algumas peças infantis, não me recordo mais, né? E aí nessa mudança eu fui fazer teatro com uma companhia de Niterói levado por uma prima minha, né? Era o grupo Malinesa. Malinesa quer dizer aqueles beliscõezinhos que você dá na pessoa assim brincando, de forma carinhosa, né? Um termo nordestino. E aí ali nós encenamos O Caso dos Pirilampos, de Stella Leonardo, uma peça premiada, infantil, muito bonita, muito bonita. E nós encenamos em alguns lugares no Rio de Janeiro. Mas aí eu volto para Niterói e aí tenho acesso àquele teatro, já explosão dos anos 80, 81. Ali eu achei que virou meio bagunça, né? Todo mundo fazia teatro, né? O público já não se aproximava da gente, já não tinha aquele glamour todo. E acontece que aí eu já, agosto de 80, eu já caso com uma atriz da minha companhia, que é a mãe dos meus 2 primeiros filhos, e aí eu vou trabalhar no banco e aí eu já paro. Em 1986, eu volto, eu saio do banco e aí eu volto a fazer teatro, né? Faço trabalho para algumas companhias, mas aí o cachê já era muito insignificante, muito insignificante. E ao mesmo tempo eu faço um curso para formação de modelo e manequim no Senac, no centro do Rio de Janeiro, ali perto da Candelária. E aí fiz alguns comerciais de TV, fiz desfiles, né? Estive dentro de algumas agências de publicidade e é muito, tem que buscar isso na memória. E acabo para fazer uma reciclagem do que o teatro apresentava na época, porque ali já tinha Fitierge, já tinha escola de formação de atores, tablado. Aí eu fui fazer um curso chamado Dirceu de Matos. E foi assim um marco, né? Porque eu cheguei nesse curso e fiquei meio escandalizado. Os caras tinham um certo preconceito, porque eu tinha sido modelo, porque eu já tinha feito direção de teatro, porque eu era autor. Então eu senti um certo desconforto ali dentro, mas fiquei. Não vi nada de... Tinha umas técnicas de teatro colocadas, umas coisas assim meio... Sabe quando você monta um curso e você tem que ter matéria para dar? Então foi uma coisa assim, eu olhei aquilo tudo, era um momento que eu ia para lá até que o Dirceu e o curso lá fez a encenação de Édipo Rei na praia do Leblon, se eu não me engano, se eu não estou errado, eu fui um dos Édipos. E depois nós encenamos Galileu Galilei no Teatro Glaucio Rocha, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que quando acabou esse período que a gente ficou no Glaucio Rocha, eu fui para casa, eu morava em Niterói, então eu fui atravessando a noite, andando ali no centro do Rio para pegar as barcas. Eu fui pensando e falei, acabou, o teatro acabou. Porque o que estava sendo executado em termos de teatro
O retorno que dava de bilheteria, de cachê, já não era o que eu aprendi de teatro, não era o que eu queria para mim naquele momento. E em Cabo Frio, eu fiz a peça Evangelizando e foi a última. Ali eu decidi que não tinha mais o apego do público, não existia mais, a gente divulgou muito a peça e o resultado foi muito, não foi o esperado, que me motivasse a ficar, como é que eu vou dizer para vocês, trabalhando o teatro, né? A gente conseguiu muito patrocinador, eu tinha um restaurante arrendado, e parar tudo para fazer uma peça e você não ter um retorno de bilheteria, não era mais, não era uma questão de Rio de Janeiro, era uma questão de momento. O cara que tinha começado a fazer teatro lá nos anos 74, né, para 99, era um outro tipo de público, um outro tipo de atmosfera, né? E aí eu resolvi dar um final na formação teatral, na caminhada teatral. A formação teatral, nossa, lá na época, quando não se falava em escola de teatro nem nada, era preparada nos moldes de um livro chamado Ator e Método, de Eugênio Krusnitz. Esse livro está aí até hoje, não é um livro grossão, não é um livro bom de você ler. Você, quando acaba de ler aquele livro, se você estudar ele, você está formado em ator. É um alicerce maravilhoso para a formação de um ator. Ele condensa toda a formação de ator ali dentro. Né? Só que hoje em dia se criou uma questão didática, que você tem que ter carga horária, que você tem que aprender história disso, história daquilo, e acaba. Antigamente, a gente se formava em ator como? Exercendo a profissão e buscando a literatura de tudo. Nós buscávamos o conhecimento, né? Então, a gente tinha essa capacidade de conhecer o teatro fazendo teatro, né? A gente se formava fazendo teatro. Ninguém entrava para o teatro para ensinar amanhã. Você levava, no mínimo, 8 meses vivendo uma produção teatral, trabalhando ali dentro, ajeitando cortina, iluminação. Você fazia de tudo. Então você saía, quando você ia encenar, você era um ator completo. Porque você sabia se colocar no palco, porque você sabia onde estava a iluminação, a distância da coxia. Porque você, antes de entrar como ator, você aprendia, você vivenciava o mundo teatral todo. Então, o ator antigo, ele sabe se colocar num palco, ele tem domínio de palco, ele tem tudo, não por causa da escola de teatro, que não existia. É porque ele vivia aquilo ali. A formação dele era aquela. E a formação técnica, cênica, vem desse livro, Ator e Método. Quem quiser, por curiosidade, dá uma lida nesse livro e diz assim, o cara estava errado. Não estava não, estou certo. Ele é um livro que ele vai acabar te formando em ator, porque ele tem todo o conceito de um ator ali. O restante é a prática, você tem que viver. Não dá para você pegar eu acho assim, meu modo de ver, não dá para você pegar um jovem que queira fazer uma carreira de ator e colocá-lo para fazer teatro com 2, 3 dias de ensaio ou um mês de ensaio. Não existe isso. Então você vê algumas produções que os caras não fazem leitura de peça, não tem formação de ator, do personagem. Pô, eu decorei, mas eu não tinha decorado direito. Isso não existe, eu fico assim, abobalhado, entendeu? Porque não houve uma construção de personagem, entendeu? E isso você aprendia no natural. Ninguém dizia, você vai ter aula para aprender a construir um personagem. Não, de tanto você ler a peça, de fazer a leitura, você ia construindo aquele personagem, ele ia brotando, ele é natural. Né? O ator, ele é natural. Lógico que as escolas formam alguns atores, mas que não são atores. Né? A gente, como crítico, como a gente viveu, a gente sabe diferenciar o canastrão do ator. E é fato. Né? Então fica aí esse depoimento meu de ter trabalhado esse período da minha vida como ator, né? Ter escrito, eu escrevi uma peça infantil, A Bruxa versus Pipico, que é um coelho, são uma história com 6 coelhos, personagens, e uma bruxa. E os coelhos são todos eles, era uma produção riquíssima, todos em castanhas, pelúcia, só o rosto de fora maquiado.
né? Então, e A Bruxa também perfeita. Eram produções caríssimas, muito belas, muito ricas, né? O teatro ficou muito empobrecido. Essa minha visão é crítica, tá? De um ator, diretor de teatro, né? Que tem minha história já dentro desse mundo teatral no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro somente, nada de São Paulo, nada de outro estado. Rio de Janeiro. Graças a Deus eu tenho ali uma parcela na história. Um abraço para vocês aí, ficou esse lado aí do Início Figueiredo de Armação dos Búzios. E tem outros, eu vou contar outras histórias.